estudante! Tudo bem com você? Então, vamos continuar com os assuntos do nosso PET? E nessa aula, nós iremos falar sobre textos normativos. Como assim, professora? Nunca ouvi falar. Você vai ver que já ouviu falar sim, provavelmente já até leu um texto normativo. Então, o que são normas? Vamos começar aí, pelo próprio termo de normativos. O que são normas? Normas, segundo a definição no campo jurídico, prestem atenção, no campo jurídico, se dividem em regras e princípios. Estipulam o que deve ser e o que não deve ser feito. Então, basicamente, as normas tratam de o que deve ser feito e o que não deve ser feito, podendo ser divididas em jurídicas, sociais, morais e religiosas. Entendido? No campo jurídico. Outra acepção, outra definição. Norma também pode ser um documento que contém especificações técnicas ou outros critérios a serem seguidos ou respeitados. Um exemplo é as normas da ABNT. O que é isso, professora? Você já ouviu falar? Inclusive, a proposta, os planejamentos de alguns professores no livro didático tem a proposta de ensinar as normas da ABNT, que são as normas de formatação de trabalho acadêmico. E não deixa de ser também os trabalhos escolares. Por isso que quando o seu professor, pede para você elaborar um trabalho, principalmente se ele for digitado, ele faz algumas orientações quanto à letra a ser usada, o tamanho da fonte, fonte, letra, esse termo que nós usamos aí, nos computadores, a linguagem, nos campos, na barra de ferramentas, nós temos lá fonte. Então, o seu professor pede um tipo de fonte, tamanho, ele pede também a questão da margem, para lembrar lá nos anos iniciais, a sua professora sempre pedia para você colocar as margens, por quê? Para você não ultrapassar, para você saber que existe ali uma estética, um certo padrão quando nós estamos produzindo algum texto, escrevendo, principalmente se for para apresentar para outras pessoas. Então, as normas da ABNT, elas tratam dessas normas de formatação de trabalho, ok? Entendido? Então, se o seu professor já falou alguma coisa com você, não fique aí, um pouco chateado com essas coisas, porque ele já quer ensinar para você, quando você estiver, produzindo algum trabalho, pensar nessas normas. Entendido? Então, prosseguindo, assim o texto normativo destina-se a reger o funcionamento, de um grupo ou de uma determinada atividade. Então, como nós vivemos em sociedade, nós precisamos entender, o que deve ser feito, o que é aplicável a ser feito e o que não deve ser feito, porque nós vivemos em sociedade, vivemos com outras pessoas. Então, para esse bom convívio, nós precisamos seguir algumas normas, algumas regras. Entendido? Temos regras que tratam de como conviver com outras pessoas, como nós acabamos de conversar, certo? Para viver em harmonia, para viver da melhor maneira com outras pessoas, nós precisamos ter algumas regras. De como se ter segurança no trânsito, Principalmente em lugares onde nós temos vários veículos, muitos veículos, circulando, nós precisamos de regra no trânsito. As pessoas não podem sair dirigindo de qualquer maneira, fazendo o que querem no trânsito, não. Existem normas a serem seguidas. E de como conseguir uma boa nota ou uma promoção no trabalho. Então, as regras estão por todos os lugares, por todos os setores na sociedade. Portanto,
formais ou informais, as normas decidem como nos comportamos e são construídas por todos nós como sociedade. Como assim, professora? Nunca fiz parte de nenhum processo, para redigir uma norma, mas para o funcionamento dessas normas, nós precisamos estar de acordo com elas. Nós precisamos concordar que, para viver em harmonia, existem regras. Então, é por isso que, como sociedade, você também faz parte, Nós fazemos parte desse processo de construção das normas, das regras. Entendido? A importância das normas. As normas estão presentes por todas as partes da sociedade. Nós falamos, acabamos de dizer, fazem parte da organização e do funcionamento de instituições como a escola. Lembra lá na sua escola, existe algum tipo de regra, Por exemplo, para ir ao banheiro, para fazer determinadas atividades, regras de convívio entre os colegas, entre a direção da escola. Por todos os lugares existem regras. Se a sua escola, e eu tenho certeza que sim, funciona bem, é porque existem regras e normas para um bom convívio. As normas permitem que as pessoas em todos os setores da sociedade possam conviver em harmonia. Nós falamos, pois estipula direitos e deveres e estabelece diretrizes de comportamento. Exemplos de textos normativos, então. Constituição da República Federativa do Brasil, Estatuto da Criança e do Adolescente, Essa sigla aqui, ECA, você já viu em algum lugar? Pois é, trata do Estatuto da Criança e do Adolescente. Declaração Universal dos Direitos Humanos, Código Nacional de Trânsito Brasileiro, como nós falamos, existem regras no trânsito. Declaração Universal dos Direitos da Criança. Estrutura de um texto normativo. Agora, é importante você saber que para a estrutura desses textos normativos também existe uma norma, uma lei, E é essa lei aqui, olha, a Lei Complementar Federal número 95 de 26 de fevereiro de 98. Então, até para a estrutura, desse texto normativo existe uma norma, existe uma lei, certo? Importante, a estrutura dos textos normativos pode variar. Por quê? Nós temos normas do tipo lei, Lá no campo jurídico, essas normas, essas tipologias também mudam. Então, para cada tipo de norma, para cada tipo de texto, de lei, por exemplo, de norma, nós vamos ter uma estrutura. Então, elas podem variar. Entendendo o modelo básico de uma norma do tipo lei. Então, é a estrutura, do tipo normativo das normas do tipo lei. Então, parte preliminar, o início do texto, o que traz? O número da lei, o tipo de lei associada e o ano da apresentação. Professora, por que é importante eu saber todas essas coisas? Porque quando você tiver contato com um texto normativo, você já vai saber como é estruturado. Então, é importante nós sabermos fazer todos os tipos de leitura. Entendido? Então, Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que é a LDB, a sigla, que trata das leis, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, a ementa, que é o objetivo do texto normativo. Então, a LDB estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. É o objetivo, é a ementa. O órgão ou instituição competente para a prática do ato, sua base legal e os termos gerais dos propósitos e princípios orientadores fundamentais. Ou seja, o órgão ou instituição. Por exemplo, o presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei, desculpa.
Então, parte normativa, que é o texto lá, né, compreende o texto das normas de conteúdo. Então, é o que diz, né, aquela lei. A parte final, que traz aí, né, na parte final desse texto, corresponde a disposições pertinentes às medidas necessárias para implementação das normas de conteúdo substantivo, além das disposições transitórias e cláusulas. Esta é a parte final de um texto normativo. Então, pode ainda apresentar artigos, títulos e parágrafos, essas são as subdivisões, ok? De um texto normativo. Capítulos, seções, alíneas e incisos. Entendido? Então, recursos linguísticos, né? Como é a linguagem desses textos normativos? O básico, né? Lembra lá quando eu falei sobre as normas, né? Para a estrutura, né? Para a formatação de um texto? Aqui no texto normativo também há um princípio básico, que é o tamanho da letra e espaçamento. A linguagem de um texto normativo, ela precisa ser objetiva e clara, porque normalmente essas leis, elas são apresentadas para uma sociedade, para um grupo de pessoas, né? Então, essa linguagem, ela precisa de ser objetiva e clara, muito diferente de um texto literário, por exemplo. Linguagem simples, sem ambiguidades. Por quê? A linguagem é objetiva e clara, não pode ter duplo sentido. Isso é ambiguidade. Quando eu pego lá um texto normativo para eu ler, eu não posso ter interpretações diferentes daquilo que é proposto. Não pode ter duplicidade de sentido. Uso do imperativo, porque, por exemplo, uma norma do tipo lei. Então, uso de imperativos. Uso do infinitivo. Uso do texto escrito como forma de registro. Então, normalmente, o texto normativo, ele é um texto escrito. Por quê? Serve como registro, né? Aquilo que está escrito também está registrado. Entendido? Porém, há algumas regras que não estão escritas, mas são passadas à sociedade. Por exemplo, não conversar enquanto se come. É uma regra, não é isso? Uma regra básica ali enquanto você está no momento da refeição. Não falar ao mesmo tempo que outra pessoa. Também, isso é um tipo de regra. Ô, professora, para mim isso era apenas uma outra coisa, sem ser uma regra, mas é um tipo de regra também, né? Faz parte também da boa convivência, você respeitar o outro enquanto ele está falando. Cumprimentar os outros também, né? Além de fazer bem, né? Para você, para o outro, faz parte de uma boa, né, convivência, de harmonia na sociedade, cumprimentar as pessoas, bom dia, boa tarde, faz bem para você e para o outro. Importante, os textos normativos também podem ser elaborados com o uso de imagens, porque o uso aí, né, da multimodalidade, que quer dizer o uso de várias linguagens. Por que o uso de imagens? Para facilitar a compreensão. Entendido? Como os textos normativos, eles podem ser, né, escritos, mas eles também, nós vemos que eles podem também não ser escritos. Nós temos textos que se apresentam apenas como imagem. Textos normativos que apresentam-se apenas como imagem. Por exemplo, essa placa aqui, pare, é um tipo de norma, é um tipo de regra. Por quê? No trânsito, lembra lá, né, nós temos o código. No entanto, as placas também elas servem para orientar as pessoas a como se comportar no trânsito. Então, essa placa aqui, quando, né, o motorista
né, está dirigindo ali o seu carro e ele vê essa placa, ele sabe que ele precisa parar. E o uso do texto escrito, nós temos aqui, mas também esse é um símbolo. Se nós formos perceber o formato dessa placa aqui também, existe um sentido para ela. Outra, se você chega em determinado lugar e vê essa imagem, você também percebe que é um tipo de norma, um tipo de regra. E o que quer dizer isso? Que naquele espaço, que naquele lugar onde você chegou, você não pode fumar. Geralmente em espaços, né, onde entram várias pessoas, essa imagem aqui está presente em hospitais, né, em lugares, por exemplo, ali, hospitais, PAs, e nesses lugares, por exemplo, nós podemos perceber essa placa. Também essa não tem nada escrito, é só imagem, como nessa outra. No entanto, emitem informação. Essa também. Se você chega em determinado lugar e vê essa placa, o que quer dizer? Que naquele lugar você precisa manter silêncio. Você não pode fazer barulho. Aqui, muitos lugares também, nessa imagem, ela serve para dizer que você também não pode som alto, não é? Emite essa informação. Nesse lugar você precisa manter silêncio, você não pode fazer barulho. Também se encontra nesses espaços, perto de lugares, por exemplo, como o hospital, né? Onde as pessoas estão ali fazendo um tratamento de saúde, muitas estão internadas, também você não pode fazer barulho. Então, relembrando, o texto normativo ele pode vir escrito, mas ele também pode utilizar somente de imagens para transmitir uma informação. Lembrando, os textos normativos, eles circulam, né, na sociedade para que as pessoas possam viver em harmonia. Então, eles são importantes. Como eu falei, na sua escola, por exemplo, né, existem regras, existem normas. Para que, né, servem essas regras, essas normas? Para que se tenha uma boa convivência, para que você possa ter uma boa convivência com a direção da escola, para que você tenha uma boa convivência com seus pares, com seus colegas. Isso é muito importante. Além disso, na sua casa também, né? Existem regras, existem normas? Eu acredito que sim. Isso é para gerar conflito entre os familiares? Obviamente que não. É para que as pessoas tenham uma boa convivência, para que as pessoas saibam o que deve e o que não deve ser feito. Entendido? Então, essa aula, né, serviu para que você entendesse a estrutura de um texto normativo. E se um dia alguém pedir para você redigir um texto normativo, você vai saber qual que é a estrutura. Entendido? Então, aqui estão as nossas referências e espero que você tenha entendido, compreendido a aula de hoje. E muito obrigada!